Salve pessoal, tudo certo? Dando continuidade ao nosso curso, hoje são as relações de produção, um conceito importante que envolve dois temas: relações técnicas de produção e relações sociais de produção. A técnica estrutura como é organizado o trabalho. A revolução tecnocientífica vai modificando isso ao longo do tempo, né? A fábrica, a indústria, a manufatura, tudo como ela vai se estruturando vai determinando uma reestruturação técnica. Já as relações sociais têm a ver como a produção se estrutura como um todo, que determina a própria relação da sociedade, entre exclusão e desigualdade e a posição de cada um dentro dessa sociedade. É um vídeo um pouco menor, então eu vou subir ele já em seguida. E eu reestruturei, tá? Porque eu cometi um erro ali no início, botei uma aula na frente da outra, aí vocês vão ver que ele vai estar readequado a introdução, a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. E depois continua tranquilo. Até a próxima e bons estudos para quem está estudando. Olá, bem-vindos de volta. A gente continua hoje a nossa série sobre materialismo histórico e o tema de agora é simplesmente central: as relações de produção. É aqui que a gente começa a entender aquela estrutura, sabe? Aquela meio invisível que organiza todo o trabalho e, no fim das contas, a sociedade inteira. Essa é uma ótima pergunta, né? Porque a gente vê a economia acontecendo, as coisas sendo produzidas, vendidas, mas como isso se organiza nos bastidores? Pois é, existe uma estrutura invisível por trás de tudo que molda como a gente produz absolutamente tudo o que precisa. E é para dentro dessa estrutura que a gente vai olhar hoje. Então tá, se a gente quer entender de verdade uma sociedade, por onde começar? Pela política? Pela cultura? Bem, segundo o materialismo histórico, a gente precisa ir mais fundo. A resposta está na base de tudo, nas relações que as pessoas estabelecem para produzir as coisas essenciais para viver. E olha, é muito importante deixar isso claro. Não estamos falando de amizade, de relações de família, nada disso. A gente está falando da estrutura econômica fundamental. Pensa no esqueleto de uma sociedade. É isso que vai determinar como o trabalho se organiza e, o ponto mais crucial de todos, quem é o dono do quê? Quem é dono das ferramentas, da terra, das fábricas? Certo, estrutura, esqueleto. Mas na prática, como é que isso funciona? Para a gente entender direitinho esse conceito de relações de produção, se divide em duas partes. É como uma moeda, com dois lados que não se separam. De um lado, a gente tem as relações técnicas. Isso tem a ver com o processo, com o como fazer. Como as tarefas são divididas numa linha de montagem, por exemplo, isso é relação técnica. Agora, do outro lado, a gente tem as relações sociais. E aqui a conversa muda. Aqui é sobre propriedade e poder. Quem é o dono da fábrica e quem precisa trabalhar nela para viver? Uma coisa é a organização do trabalho, a outra é quem é dono dos meios para esse trabalho acontecer. E essa distinção é o pulo do gato para entender o conceito. Porque pensa bem, a forma como o trabalho se organiza, a parte técnica, isso muda o tempo todo com a tecnologia. Mas a questão fundamental, a que define a estrutura de uma sociedade é: quem é o dono? A resposta para essa pergunta é o que define as relações sociais de produção. Ok, mas essas relações são fixas? Sempre foram assim? De jeito nenhum. Elas estão sempre em movimento, se transformando ao longo da história. E para a gente ver isso na prática, nada melhor que um exemplo bem claro: a transição da manufatura para a grande indústria. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Na era da manufatura, a figura central era o artesão. Ele era o mestre do seu ofício. Ele era dono das suas próprias ferramentas e controlava o ritmo e a qualidade do seu trabalho. O poder sobre a produção, em grande parte, ainda estava nas mãos de quem realmente trabalhava. E então, tudo muda. Vem a Revolução Industrial, a chegada da grande indústria e o cenário vira de cabeça para baixo. Agora, quem dita o ritmo não é mais o trabalhador, é a máquina. A pessoa perde a posse de suas ferramentas e se torna, na prática, uma peça na engrenagem. E o controle? Esse controle total é transferido para o dono da fábrica, o capitalista. Essa transformação toda nos leva a um ponto ainda mais profundo. A gente começa a perceber que essas relações são muito mais do que simples interações pessoais. E aqui está uma ideia bem poderosa. De acordo com essa teoria, ninguém escolhe o sistema em que vai nascer, seja um servo numa sociedade feudal ou um operário numa sociedade capitalista. A pessoa já entra no jogo com as regras todas definidas. E essa frase do Marx resume a ideia de forma brilhante. Essas relações são estruturas objetivas, que existem de verdade, independentemente da nossa vontade ou dos nossos sentimentos individuais. Tá, e como esse sistema consegue se manter de pé? Ele possui seus próprios mecanismos de defesa, de reprodução.
As leis de propriedade, por exemplo, não são neutras. Elas existem para garantir que quem já é dono continue sendo dono e quem não tem nada precise continuar vendendo sua força de trabalho para sobreviver. O sistema se autorreproduz. É por isso que o termo relações humanas pode até enganar um pouco aqui. Não se trata de sentimentos, de interações pessoais. Trata-se de posições objetivas dentro de um sistema econômico. Posições que são definidas pela propriedade e que muitas vezes são antagônicas por natureza. Então, ok, já estabelecemos a estrutura, as regras do jogo. Mas a pergunta que fica é, o que impulsiona a mudança dentro desse sistema? Então, só para resumir, as relações de produção são as regras do jogo. São a estrutura que dita como a riqueza de uma sociedade é criada e como ela é distribuída. Mas e quando a tecnologia, o conhecimento, a capacidade humana de transformar o mundo, o que a gente chama de forças produtivas, o que acontece quando tudo isso evolui tanto que começa a entrar em conflito com essas regras antigas? Essa tensão é o que se torna o verdadeiro motor da mudança histórica, e é exatamente sobre isso que nós vamos conversar na nossa próxima análise. Não perca!